Então a gente falou bastante do daquele modelo OSI ontem, né? E hoje a gente fala do modelo que é um modelo conceitual, um modelo abstrato, né? E hoje a gente fala do modelo TCP/IP, que é um modelo que se usa de fato, né? Mas para que a gente entenda melhor o modelo TCP/IP, a gente tem que passar pelo modelo OSI. Inclusive para melhorar, tá até aquela aula de ontem gravada foram 2 horas, para vocês ficarem repassando aquilo várias vezes, deve ser chato. Então alguém me pediu os slides, eu coloquei os slides lá em material de aula. Eu fechei em PDF. Não dá pra ver a animação, mas tem menos animação naquela aula. Então vocês podem estudar camada por camada, fazer um resuminho aí que a camada de física faz. Faz um papelzinho, um caderno, né? Principais o que é mais importante é a camada física, os protocolos, aí vai para de enlace também. Vê lá o que é mais importante, que tem que dividir dois, MAC, LLC, que é ressalva por encaminhar os pacotes para a camada física. A diferença de quadro, frame, dado, na MPDU. Vamos fazendo esse resuminho, né? A camada de aplicação está mais relacionada aos aplicativos e por aí vai, né? Camada de rede, endereçamento IP, né? A camada de MAC lá na camada de enlace é endereçamento físico. Então, se fizer esse resuminho, né, coloca aí do lado aí do computador aí, do tablet, do celular, vai ficar mais fácil da gente compreender. Eu sempre tenho a filosofia da meninazinha que trabalha no mercado. Ela não sabe o código das frutas, ela coloca bem do lado, papel e caneta. E aí depois ela aprende. Depois de um mês ela sabe tudo de cabeça. Que a gente não vai conseguir decorar tudo de uma vez, né? Depois que a gente começa a usar mais, aí deixa de decorar e já vira aprendizado mesmo. Então a gente vai falar hoje do protocolo TCP/IP, da pilha de protocolo TCP/IP, né? Que já não é já se chama muito modelo, né? Tem uns livros que ele já traz isso aqui, a arquitetura TCP/IP. Só falar disso, né? E ele vai falar um pouquinho de cada camada novamente. Eu não vejo vantagem nisso porque muda muita coisa, né? E as camadas TCP/IP também, né? Que a gente já viu até um pouquinho ontem, né? A diferença a diferença do OSI para o TCP/IP, mas tem um detalhe ou outro aqui que muda, né? Principalmente em nomenclatura e terminologia, mas não tão grande assim, né? É pouca coisa que muda e a gente não vai precisar ficar falando de novo das camadas uma atrás da outra, porque vai ser muito conteúdo, não, vai ser muito enfadonho e não tem necessidade, na verdade, eu não vejo. Por enquanto não, né? Até porque essa parte aqui de TCP/IP a gente vai ver ao longo do curso todo, né? Porque quando chegar, por exemplo, em redes locais, que eu acho que é o terceiro período, né? A gente vai falar das redes LANs e WLANs, né? A gente vai fazer esse mesmo caminho, né? Da aplicação lá até chegar na física, trafega pela rede e sobe na aplicação de novo. Então a gente vai trabalhar muito com switch, essas coisas. Quando a gente chegar em rede de longa distância, por exemplo, né? A gente vai entender que além do computador, do desktop, dos hosts, né? Os routers também têm participação nas três camadas, né? Que é física, lógico, né? Enlace e rede, né? Então, os roteadores que estão roteando nosso tráfego de dados aí, por exemplo, que eu estou falando aqui para vocês para chegar em Caxias, passa por vários roteadores. E então, né? Para que esse pacote chegue de lá para cá, de cá para lá, né? Esses roteadores também vão ter atribuições nas camadas física, enlace e rede. Então lá, quando a gente estiver falando de rede de longa distância, lá vai a gente entrar de novo no protocolo TCP/IP na parte, né, a parte de rede, enlace, data link, né, e física. Então a gente vai sempre estar puxando, né, desse modelo. Não vamos puxar muito, né, da parte aplicação, apresentação e sessão, porque como eu falei, isso é mais SO, sistema operacional. Mas mesmo assim a gente tem que saber os protocolos, porque vez ou outra a gente vai precisar, pelo menos para saber quais protocolos se usa e como se usa, né? Ademais a gente fala de endereçamento lógico e físico, né? Porque o computador ele vai ter, eu só falo computador, o host ele vai ter dois tipos de endereçamento, né? A nível local ele é encontrado pelo endereçamento de MAC, né? Que é
aquele endereçamento que está gravado na memória, gravado em memória ROM, uma memória só de leitura, na placa de rede, né? Então ele, vou dizer assim, entre aspas, não muda, né? Que se eu quiser mudar o endereço físico do computador é só trocar a placa de rede. Então ele é encontrado em rede local, né? Pelo endereço físico. Mas quando eu vou fazer um roteamento de um pacote que está numa cidade para outra, eu não vou ter o endereço físico desse rapaz, né? Só o endereço lógico. A camada de rede faz um endereçamento lógico, né? Então eu vou ter que saber usar esses dois endereços, né, para que eu consiga encontrar o host e destino dos pacotes, né, que eu posso enviar, né? É aquela lógica do CPF, do nome e do CEP, né? Porque o seu nome, teu CPF e CEP, teu nome, teu CPF e teu CPF, né? Não muda, né? Mas o CEP você pode se mudar de casa, né? É tipo teu computador. O meu celularzinho agora aqui, eu tô usando ele, tô vendo aqui as aulas, mas ele tem um Mac dele, o Mac address dele aqui, que é fixo. E agora eu tô no IP da minha casa, nesse momento aqui. Mas eu posso ir ali no Mateus rapidinho, né, fazer alguma compra e acessar o celular de lá. Meu MAC address continua sendo o mesmo, mas meu IP pode ter mudado, vai mudar, porque eu vou sair daqui dessa rede e vou para outra. Então a gente tem que saber jogar como é que a gente faz para localizar o computador, já que a gente não vai conseguir encontrá-lo a longa distância, vou dizer assim, usando endereçamento lógico, né? Só o endereçamento físico e lógico junto, né? Então para isso existem alguns protocolos, né? Alguns protocolos para resolução desse problema. Um deles é o protocolo ARP, né? Que é o protocolo de resolução de endereços lógicos e físicos, né? E ele vai justamente encontrar esse endereçamento na rede LAN, ou seja, eu vou sair do meu, o dado vai sair daqui da minha casa, vamos supor que vocês estejam na UEMA, no laboratório de informática, e vai chegar aí na porta do switch aí do laboratório de informática e vai encontrar o endereço MAC da máquina de vocês para que a gente consiga encontrar o computador, o host. Por fim, a atividade prática que eu falei no packet que a gente vai fazer, né? Eu fiquei pensando muito nessa atividade ontem. Eu ia passar 4, 5, 6 tarefas, ia dividir em várias equipes, mas eu não sei se vai ser muito produtivo. Então eu vou fazer só uma, mas vou explicar como é que vai ser. E eu vou fazer aquela atividade de novo do packet ontem, né? Porque eu não sei se eu fui muito rápido, mas eu vou fazer ela de novo aqui, mais uma vez. Também eu vou fazer um exemplo de subredes, né? A gente dividiu ontem as LANs em 3 LANs virtuais, né? A gente usou linha de código, né? Então eu vou explicar outra forma de fazer também, de dividir as redes, né, por endereçamento IP, né? Vou tentar fazer. Eu fiz outro dia isso, deu certo, depois eu fiz, não deu certo, mas se não der certo agora, depois eu gravo e faço. E aí a gente vai entrar nessa outra parte aqui, né, que é a semana de encerramento. O que seria isso, né? O que falta para a gente terminar o conteúdo de acordo com o plano de ensino? O que eu vou fazer? Eu vou fazer umas atividades que eu vou passar para vocês no decorrer da outra semana, né, para dar tempo de terminar tudo. Por exemplo, quando a gente for falar lá na última semana da gente de configuração de roteadores, a gente vai falar de protocolo de roteamento, que já é um assunto lá de rede de longa distância, mas está aqui no conteúdo da disciplina, a gente vai falar. A gente vai precisar programar os roteadores, tá? E aí a gente tem que saber utilizar aquela interface de linha de código que até a gente usou ontem. Né? Então, para isso eu vou fazer uns videozinhos, tá? De programação de roteadores. Não é nem programação de roteadores, é sabendo usar a interface de linha de código do packet trace da Cisco. Então, isso não vai ser na aula de dia 27, se não me engano, ou 28, de sábado e domingo. Eu vou fazer antes, né, para que a gente chegue lá já familiarizado, né.
Mas tudo bem, isso aqui é só o esquema, e até lá eu espero que todo mundo entregue mesmo as atividades que estão pendentes. Quem ainda não entregou, né? As atividades pendentes, para que a gente consiga terminar. Então, o modelo TCP/IP, né? Vamos agora começar de fato. Ele foi desenvolvido pela DARPA, né? Pelo DoD, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Pela DARPA, que, se for lembrar, foi a primeira rede, né? A ARPA, que foi desenvolvida começou a ser desenvolvida pelos militares, né? Mas acabou que quem pegou mesmo o filho para fazer para criar foi as universidades. Depois ela pegou o ramo defensor, né? De defesa da ARPA, e o outro ramo, o ramo acadêmico, foi a ARPA, né? Acaba que a ARPA foi mais longe do que a DARPA, né? Mas a ideia da DARPA era fazer aquilo mesmo, interoperabilidade entre os computadores, que eles tinham medo de acidente, de nuclear, de guerra, um monte de coisa. Inclusive, o protocolo da rede 5G, né? Protocolo de múltiplo acesso é o Direct Speed Spectrum, DSS, Direct Speed Spectrum Sequence. Ele também foi desenvolvido na época da Segunda Guerra, né? É uma forma de você conseguir codificar os sinais, né, de telefonia, os pacotes, né? Você codifica de uma forma que só o emissor e o receptor sabem do código. É muito parecido com o nosso SSL e TSL aqui em segurança de e-commerce, né? Assim, em teoria, né? Mas a ideia é outra. Mas também foi desenvolvido na época da Segunda Guerra. Então esse modelo TCP/IP, ele já é baseado em menos camadas, né? Ele já é baseado já em 4 camadas, né? Mas não significa que uma camada do modelo OSI foi omitida, porque ela continua tendo funcionamento, só que agora ela está numa só aqui, né? Então aplicação, apresentação e sessão virou só aplicação, né? Que é aquela camada que eu falei para vocês, que é nível de sistema operacional, né? São os programas, é o teu Windows que faz, o Linux, são os programas que você baixa, né? Que faz isso aqui, né? E a camada de transporte continua sendo transporte, aqui não tem muita mudança, né? A única exceção que eu posso dizer assim que existe aqui é quando você vai fazer alguma aplicação, por exemplo, comprar uma passagem aérea, comprar um livro, né, que você vai utilizar aqueles protocolos de segurança, TSL ou SSL. E aí nesse caso aqui a aplicação não vai direto para o transporte. Aí é como se aqui abrisse mais uma camadinha de sessão, né? E a sessão vai fazer o que? Vai abrir a intercomunicação entre um host e outro, né? Então nesse caso aqui, apenas nesse caso, né, de segurança, de informação e criptografia, que a gente vai ter, vou dizer assim, uma emulação da camada de sessão. Fora isso, é tudo aplicação, é tudo junto. A camada de transporte, ela vai continuar com os mesmos protocolos, né? Orientada à conexão, tipo o TCP, né, que faz um melhor controle de encaminhamento dos pacotes, que realiza os ACKs entre o emissor e receptor, né, que tem o melhor controle de fluxo, congestionamento. Embora eu não tenha falado ontem de congestionamento, eu vou falar só na última aula da gente, quando a gente for falar de roteador, né. O UDP, que a gente também viu, que é um protocolo orientado a datagrama, que ele não tem conexão, né, que os pacotes são enviados um atrás do outro, e pode acontecer que um pacote não chegue no destino, mas isso não significa que a transmissão não vai funcionar, né? Vai picotar a voz, vai dar uma travada, mas vai dar certo, né? E algumas aplicações são melhores para UDP do que para TCP, por exemplo, essa aula da gente aqui, né? Uma live, VoIP. Já TCP são coisas que não pode ter pedacinho perdido, não pode ficar ponta solta no meio do mundo. Uma foto que você manda, um arquivo, né? Falando nisso, quem mandou o arquivo ontem do packet, eu não consegui abrir. Eu não sei se é a versão do packet desse que é diferente, mas já a gente vai tentar aqui de novo.
Então, coisas que não... Por exemplo, pode ter perdido um pacote do arquivo que tu me enviou e aí não abriu. Então, algumas aplicações que não podem perder pacote tem que trabalhar com TCP, que é um pouco mais lento que o UDP, já vista que ele tem mais protocolozinhos, né? Só para você ter ideia, o cabeçalho do TCP são 32 bytes, até 32, né? E o do UDP são 8, né? É pequeno, né? Então não tem tanto detalhe, por isso até que ele é mais rápido também. E deixa eu ver aqui as conversas, tá aqui. Pronto, então tô vendo o que vocês estão falando aqui. Eu boto aqui o computador para ficar vendo. A camada de rede, né, que é o coração do nosso curso, né, rede de computadores. A camada de rede, ela é o coração aqui também, né? Só que aquilo que eu falei para vocês, né, não é camada de internet, né? Camada de internet, né? É internet. Ou então, se você não arriscar de saber a pronúncia direito em inglês, que até eu também não sei, chama de que é a camada entre redes, entre as redes, né? Quando você fala internet, né, significa que tu tá falando a rede mundial de computadores, não é? Tá? Essa aqui é a camada entre redes, né, que vai fazer o roteamento dos pacotes, né? Aqui no caso vão ser chamados de... Tem que ver a PDU lá, eu sempre esqueço. Vai ser feito o roteamento através do endereçamento lógico, né, das máquinas, né? E a última camada, alguns autores, se não me engano o Kurose, coloca desse jeito aqui, ó, enlace física. Mas o Tannenbaum, por exemplo, se não me engano, ele coloca host e rede. Então ele pega essas duas aqui e coloca uma só. Mas vai continuar tendo aqui as mesmas especificações aqui, né? Vai ser responsável pelo controle de acesso ao e-mail, vai ser responsável pelo controle lógico de links, né? Vai ser responsável pelo cabeamento, guiado, não guiado, aquele monte de coisa. E por aí vai. Então essa daqui é como se fosse essas duas aqui juntas, né? Aí você se pergunta, por que então a gente estudou o OSI, né? Se o cientista só usa o TCP/IP? Porque, como eu falei, é mais fácil você entender isso aqui através de modelo abstrato, né? Ah, mas não deu tempo de entender essa aqui. Eu concordo perfeitamente com vocês, mas por isso que eu passei o slide. E aí vai ficar lendo, relendo. E hoje a gente vai só dar uma introdução no modelo TCP/IP, tá? Que o coração do modelo TCP/IP é essa camada aqui, ó, de rede, a internet, né? A camada entre redes. Então a gente vai começar a falar, e aí só daqui a 2 semanas que a gente vai voltar a falar dela de novo, e já dá tempo de a gente conseguir ter mais habilidade com as camadas, né, do modelo. Então a camada de aplicação, né, então está dividida aqui em 4, né? Então a aplicação vai definir o protocolo de aplicação com os programas, a gente já sabe, né? E vai realizar a comunicação com o serviço de camada de transporte. Então aqui na camada de aplicação, o que vai acontecer? Vamos usar um exemplo de uma foto, né? Eu vou pegar a foto aqui e quero passar para outro host, né? O que vai acontecer? Na camada de aplicação vai acontecer o que? Esse dado aqui vai ser criptografado, vai ser comprimido, né? Depois vai ser realizada uma sessão, né, aqui dentro, e depois vai para a camada de transporte. Quem fazia isso antes era as camadas de aplicação, apresentação e sessão, né? Então tudo aquilo que se fazia lá vai ser feito aqui, né? Então alguns protocolos que se usavam lá também se usa aqui. Ontem a gente fez exemplos no Packet, a gente vai fazer de novo hoje. Eu gosto de fazer 2, 3 vezes até a gente entender. A gente fez exemplos usando camada de aplicação ontem no Packet, né? Que a gente configurou um servidor HTTP, não foi? E também um DHCP ontem. A gente abriu aquela página besta que tem lá de exemplo e também configuramos os IP automaticamente dos em outro exemplo lá do host, não foi? A gente deixou, então a gente já fez esse exemplozinho aqui, né? O transporte vai ser ipsiliter o caso lá da camada do modelo OSI, né? E a gente tem que tomar cuidado só em lembrar de como é o esquema aqui do TCP e do DP, né? Quem que faz uma coisa, quem que faz a outra, né? Esse é orientado à conexão, esse aqui não é orientado à conexão.
para que eu possa fazer 3 aplicações, por exemplo, para que eu possa abrir uma página, para que eu possa ver um vídeo e para que eu possa fazer um download, né? E eu conseguir fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, então eu tenho que direcionar cada aplicação dessa para uma porta, né? Que são os APIs, né? Application Programming Interface, né? Então, por exemplo, o HTTP, né? É uma porta, até eu falei lá, tá lá no slide, vocês podem ver depois, né? É uma porta número 80. Então eu vou fazer o que? Vou mandar uma API com os seguintes dados: TCP, que é o protocolo de transporte que eu quero, né? Vou dar um exemplo aqui, tá? A porta que eu digo 80, não. TCP, o protocolo, o IP de quem vai receber e o número da porta. E assim eu faço vários 3, 4 APIs ao mesmo tempo, e aí eu vou conseguir de fato funcionar direitinho. Vou gravar a aula, se preocupe não. Eu tô gravando, eu sempre gravo, né? Não, mas eu tô gravando aqui, é porque eu não gosto de gravar pelo Teams. Gente, falar em gravação, como eu tava dizendo ontem pra vocês, uma daquelas aulas que eu fiz, eu acho que foi de sábado à tarde, eu acho que tinha aqueles videozinhos, né? Por mais que o meu canal não seja monetizado, né? Que é só pra gente compartilhar informação, mesmo assim o YouTube reivindicou direitos autorais e removeu pediu para remover um vídeo, né? E já tinha acontecido naquele vídeo histórico também, pediram para remover lá um áudio. Então, para largar de chatice, né? Para largar de chatice, eu não vou botar mais lá, entendeu? Eu já coloquei tudo no Teams pra gente. Eu só boto lá só para reduzir, para comprimir. Depois que comprime, eu vou e tiro e vou botar aqui no Teams pra gente. No Teams é legal porque você pode assistir em demanda, você vai assistindo, enquanto ele vai baixando, ele vai assistindo. E também você pode baixar também, deixar no teu computador, no teu tablet aí, no smartphone. Então, vamos esquecer, infelizmente, eu imaginei que pelo fato de não tem como é que se monetização, eu pensei que não ia ter essa chatice aí, mas já que eles quiserem, já que o canal, o YouTube é deles, né, então já pra lá. Eu vou só gravar aqui, eu gravo e depois a gente bota por aqui pelo Teams. E eu também tenho que editar, né? Então, por isso não editei aquele de ontem de tarde, que demora trabalho. Vai dar maior trabalho. Então, a camada de internet, né, você sabe pelo encaminhamento dos pacotes, né? E através de seus endereços lógicos, né? E esse roteamento, e aqui a gente vai utilizar o protocolo IP, né? E a gente vai ter duas versões aqui, o 4 e o 6. A gente vai falar muito do 4, tá? Muito do 4, não vou falar muito do 6, que o 6 está em transição. Como ele está em transição e a gente começa estudando o 4, né? E a gente vai ter muita disciplina de rede no curso, muita disciplina, então esse 6 a gente vai trabalhar na frente com mais detalhes, né? Mas a gente vai trabalhar muito mais o 4, que vai ser na próxima, o outro fim de semana que a gente tiver. A gente vai trabalhar muito sobre cálculo. Por exemplo, a gente fica brincando aqui, né? De como eu vou colocar esse endereço aqui e tal, mas na prática a gente faz como isso? De forma profissional, eu vou atribuir o endereço IP da doida? Não, né? Então, a gente vai aprender sobre endereçamento IP, sobre cálculo de subredes, a gente vai aprender o que é submáscara de rede. A gente vai aprender aquele cálculo, é um cálculo chato pra caramba, para você usar os endereços IP de uma forma racional e que esses endereços não sejam desperdiçados, né? Aí no fim de tudo eu vou dar para vocês uma calculadora. Tem nos Android da vida aí na Play Store uma calculadora de endereço, né, que é mais fácil você fazer. Que no dia a dia você não vai pegar papel e caneta e fazer conta, né? Você vai botar lá o margem que você quer, a classe que você vai querer, A, B, C, e aí na hora vai sair a quantidade de host que você pode usar, né? Mas a gente tem que aprender como é que isso acontece para entender algumas coisas. Então não é bom a gente ir direto pro aplicativo, não. Vamos aprender como é que funciona. Camada de rede, detalhes como os dados são transmitidos pela rede, né? Como os bits são transformados em sinais pelo hardware. Aí aqui a gente tem um exemplo do Ethernet, né? Que é o protocolo de redes locais, né? Podia também botar aqui o 802.11, né? Do Wi-Fi e o token ring, né?
aqui que ele fala de rede é host e rede, tá? Viu? Que seria como se fosse a camada de enlace e a camada física, né? Então isso aqui são os 4 que eram 7, né? Viraram 4, mas não significa que 3 foram cortados. Significa que 3 viraram 1, né? Então a gente não tem muita novidade aqui para se falar, assim. Então, se a gente for falar em encapsulamento, né, de IPDU também, principalmente, né, a gente vai ter esse seguinte cenário aqui. Olha só. Aqui na aplicação é chamado de dado, viu? Para não falar errado, como toda hora eu tô falando. Na camada de transporte, os pacotes, as PDUs são chamadas de segmento, tá? Aqui na camada de entre redes, né, eu vou chamar de pacotes. E aqui na camada física, né, de enlace, que ele chama aqui de rede, né, eu vou chamar de bits. Então, na aplicação, dados, certo? No transporte, as PDUs são chamadas de segmentos. Na camada de internet, de entre redes, pacotes, né? E a camada de rede, host rede, é o chamado de bits, tá? Pra gente nunca confundir. Embora isso aqui seja só terminologias, né? Não. Quando você pega alguns vídeos de YouTube, né? Você percebe que tem muita gente que estuda por livro, às vezes por vídeo, mas nunca teve uma aula assim mais específica, vou dizer assim. E você percebe pelas terminologias das palavras em inglês, né? Que a pessoa nunca aprendeu como se fala. Por exemplo, ontem eu falei pra vocês, olha, a primeira LAN, que é a LAN 1, o roteador, o switch já deixa por default. Default significa padrão, né? Já é default. Aí você vê muito vídeo que o pessoal dando aula de Packet Tracer fala assim, é default. Porque ele fala do jeito que ele lê, né? Então tem muito disso, porque às vezes a pessoa não prestou atenção em como é que é a terminologia, né? E eu lembro que uma vez eu tava em Fortaleza esperando um avião lá no deck de cima do aeroporto, dá pra ficar vendo o avião subir e descer. Aí eu vi um carinha com um rádio enorme, com antena. Eu perguntei pra ele, você trabalha com isso? Ele, não, é hobby, eu gosto de ficar ouvindo o que os pilotos falam com a torre e tal. Aí ele começou a falar nos aviões que ele já viu, que ele não viu. Ele, o maior que eu já vi até hoje foi um da Fly Emirates. Eu digo, sim, tá falando da Fly Emirates. Então, ou seja, ele tinha um conhecimento vasto de aviação civil, mas algumas palavras ele não sabia falar. Mas então, pra evitar esse tipo de coisa, é bom a gente sempre usar as terminologias corretas, até quando você for fazer uma entrevista de emprego, for se apresentar para fazer um trabalho em alguma empresa, tá? Pra gente saber falar as terminologias corretas para não ter nenhum probleminha. E em relação ao encapsulamento, a gente viu esse encapsulamento lá no modelo OSI, né? E se vocês estão olhando de cara torta pro meu slide, porque tem um monte de coisa em inglês aí, ferrou, viu? Porque toda a documentação dos servidores, do switch, tudo em inglês, tá? E é só a gente entender o que significa as palavras, né? Pra ninguém sair daqui falando inglês. O inglês que a gente tem que saber é o inglês técnico, tá? Eu quero que vocês se preocupem com o inglês quando vocês forem fazer, se quiserem fazer a certificação da Cisco, né? Que eu já falei pra vocês que eu recomendo, né? Tem outras, tem Competia, um monte de coisa, um monte de certificação. Então aqui tá o meu dado do usuário, né? De user data, tá aqui. Quando ele vai sair da camada de aplicação, ele recebe um header, né? Que é o cabeçalho, tá? Header, viu, gente? Não vai falar reada não, header, tá? Depois, quando chega na camada de transporte, isso aqui tudo vai virar o dado da camada de aplicação, tá? Porque só quem sabe quem é dado e quem é header é quando a aplicação mesmo, tá? E aqui eu vou ter o header da camada de transporte, né? TCP que ele chama, né? Aqui ele está falando, fazendo um encapsulamento usando o protocolo TCP, tá? Eu acho que tem gente que não está conseguindo conectar. Quem é que não está conseguindo conectar? Tem gente que está brigando para conectar. E eu vou tô gravando aqui, tá?
Tô gravando no meu computador. Falando nisso, deixa eu ver se tô gravando mesmo. Que vai que eu não tô. Não, aí depois eu gravo de novo, se for o caso. Mas eu gravei, eu botei pra gravar. E aí, depois que sai daqui, né, da camada de transporte, né, eu vou para a camada de internet, que ele chama aqui camada de IP, né, IP layer, né, Internet Protocol Layer. Então tudo isso aqui, né, vai virar dado, só que aqui nesse caso aqui, né, eu já vou ter os cabeçalhos mais visíveis, né, porque eu vou ter que explicar pro o host lá de destino, né, qual vai ser o meu protocolo, se eu vou estar colocando aqui APIs aqui dentro, né, e por aí vai, né, e aqui eu vou ter o meu endereçamento IP, né, e por último, né, vamos supor que eu esteja numa LAN, né, provável que esteja, né, eu vou ter o minha PDU já toda arrumadinha, né, com os cabeçalhos da Ethernet, né. Aqui vai ter quem? Aqui vai ter MAC de origem, mais outras coisinhas que a gente sabe que tem, e também aqui é o checksum, tá? A checagem de controle do pacote, né? Para que quando chega lá faça a checagem, ver se esse dado não foi corrompido no trânsito. Então, por vez, eu vou enviar 1500 bytes. Então, se eu tenho, por exemplo, um arquivo de 15.000 bytes, eu vou fazer 100 PDUs de 1500 bytes. Geralmente, esse dado ele já é dividido aqui, tá? Para que quando chegar aqui na camada de TCP, eu não precise quebrar mais ainda para a camada de IP e quebrar mais ainda para a camada de link, porque aí eu vou ter mais trabalho, entendeu? Então, quando eu vou jogar o dado aqui na camada de TCP, camada de transporte, né? Então ele já vê lá, eu tenho aqui 15.000 bytes, né? Se lá o pacote lá embaixo só recebe 1500, então eu vou quebrar logo bem aqui, tá? E aí ele vai depois e ele quebra aqui e vai fazer 100 desses aqui, ó. 100 pacotinhos desses aqui. E vai-se embora. Basicamente é assim que vai funcionar, tá? Não precisa entrar em detalhe aqui porque a gente não vai quebrar pacote. A gente só tem que entender de que forma que isso aqui vai existir, vai acontecer de tal forma que não precise aqui dentro os pacotes sejam quebrados, né? Que ele quebre só aqui e aqui seja mesmo só a parte de você encapsular, tá? Para que lá na frente esse dado suba e que não vai acontecer nenhum problema na hora de desencapsular, né? Que o problema também na hora de desencapsular, não pode sair errado. Então, olha só esse tipo de rede bem aí. Aqui é uma rede, né, que eu tenho, pode ser uma rede de longa distância, vou dizer assim. Eu tenho aqui, né, do lado esquerdo, do lado esquerdo eu tenho um switch, um roteador, tá? Que vai fazer o roteamento entre redes, né? Aqui eu tenho 3 LANs, olha só, 1, 2, 3, né? Vamos supor que seja o TJ de Caxias com o TJ de Timon. Logicamente que é maior do que isso, né? Mais 3 salas aqui, ó, 1, 2, 3, né? Aqui tem mais 2 salas, né? Então são redes, né, de longa distância, eu vou dizer assim, né? Então o que acontece? Se eu quiser passar um pacote, uma informação desse computador aqui para esse computador aqui, o que vai me acontecer? Esse switch ele já conhece, ele já tem a tabela de MAC de todos os computadores, todos os hosts que estão conectados aqui. Então ele faz o que? A gente viu até isso ontem no Packet Tracer, a gente vai ver já de novo, que eu vou fazer mais uma vez. O pacote, o PDU vai subir, né? E aí esse carinha sabe o endereço MAC desse cara aqui, e aí ele vai enviar bem fácil, né? Se eu quiser mandar um pacote daqui, uma PDU daqui desse host para esse computador aqui, esse meu switch não sabe o endereço MAC desse, tá? Ele não tem o endereço MAC dele.
A única coisa que ele tem que é universal e mundial, por isso que a gente tem que aprender isso muito no próximo encontro da gente, é o endereçamento lógico. Ele sabe o endereçamento lógico desse cara aqui, tá? Na hora que ele faz a requisição, esse aqui fez uma requisição e eu vou enviar para ele uma coisa, ele já tem o endereçamento lógico, né? Mas ele não tem o endereçamento de MAC, só tem o endereçamento lógico, porque ele não vai o endereçamento MAC, vai só esse aqui. Então a gente tem que fazer esse pacote chegar aqui. Eu consigo, pelo meu endereçamento lógico, fazer ele chegar bem aqui, ó. Porque eu até mostrei aquele exemplo lá na aula anterior, que tinha uns videozinhos, os pacotinhos vermelho, azul, amarelo, né? Então, quando ele sai daqui, ele vai perguntar para esse roteador onde é que está o IP tal, tal, tal. Aí o roteador sabe que não é nenhum desses aqui, vai te mandar para cá. Aí pergunta, cadê o IP tal, tal, tal? Aí ele vai dizer, olha, tá nesse daqui. Bem aqui eu não sei. Porque aqui entende que o switch vai trabalhar com o MAC, tá? Ele não vai trabalhar com IP. O switch ele não armazena o endereçamento IP, tá? Lembrando mais uma vez que o endereço físico é o MAC do host, que é o que não muda, tá? A não ser que tu troque a placa de rede do host, ou se você consiga substituir a ROM, que é a memória onde está gravado o endereço MAC. Mas para o nosso caso aqui vamos entender que não muda. E endereçamento lógico é o IP da máquina, que pode ser dinâmico. É aquilo, eu posso estar aqui na minha casa, vamos dizer o que é aqui minha casa. Eu estou nesse IP aqui. Aí se eu estou falando com vocês, né? A gente está trocando ideia aqui no WhatsApp e tal. Se eu precisar ir bem ali no Mateus fazer uma compra, alguma coisa, vocês falarem comigo, eu vou falar com vocês de novo, tá? E vocês nessa rede. Só que eu não estou mais nesse IP, eu vou estar em outro. Então meu IP pode ser dinâmico, mas o meu MAC não é dinâmico, né? Então a gente tem que trabalhar com esses dois endereços. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que ter um protocolo que ele vai sair. Eu vou fazer uma perguntinha para esse cara aqui, né? O pacote está aqui. Eu não vou mandar o pacote para todo mundo como o Hub faz. Eu vou ficar com o pacote guardadinho bem aqui. O pacote que saiu daqui, ele conseguiu chegar bem aqui, tá? Eu vou fazer uma perguntinha para esse switch aqui. Ele vai perguntar para todos os hosts dele: quem é o IP tal, tal, tal? Aí ele vai dizer que sou eu. Aí ele devolve a resposta e a partir daí eu faço uma comunicação com ele, tá? É dessa forma que a gente pode conseguir encontrar uma máquina, um host, o endereço MAC de uma máquina, de um host dentro de uma rede grande, né? Então esse protocolo é chamado de ARP, né? Que é o Address Resolution Protocol, né? Que ele vai fornecer uma resolução dinâmica de endereços lógicos, né? IP em endereços MAC. Ou seja, você tem um endereço IP e você vai querer a partir do endereço IP um endereço físico, né? E aí você vai obter o MAC address, né, de uma interface a partir do seu endereço IP. Eu estou aqui com esse computador, com esse host aqui, querendo enviar um pacote para esse daqui, certo? Eu sei que ele está nessa rede aqui, mas eu não sei aonde ele está dos três aqui. Então eu mando uma requisição. Esse switch vai mandar uma requisição, né? Aonde está o PCC, né? Aí vai receber, todos vão receber, né? Só que só ele que vai responder, vai dizer estou aqui. E aí a partir desse momento a comunicação é realizada. É bom lembrar que isso aqui não vai acontecer de pacote a pacote, não, que ia ser muito lento, tá? E esse protocolo aqui, ele vai armazenar o endereço de cada endereço MAC de cada host desse switch aqui. E quando for preciso ele enviar de novo algum pacote, ele já tem decorado já e não vai ser preciso perguntar mais uma vez, né? Tem um time de acho que 30 minutos, 10 minutos que aí a tabela ela muda, né, novamente. Porque você tem que entender que não é para deixar de eterno também a tabela, porque se porventura muda alguma configuração desse computador aqui, você não vai conseguir mais falar com ele, né? Porque ele já tem a configuração gravada. Mas lembra que o switch ele não esses switches mais de LAN, né? Ele não armazena o IP, ele armazena só o MAC. Ele tem uma tabela de MAC. Então isso vai funcionar da seguinte forma, né? Ele tem o ARP, ele tem. Vamos só voltar aqui uma coisa rápido. Existe também o HARP, né? Que é o reverso, né? Quando você tem o MAC e que é o IP, né? Mas hoje em dia o HARP não é muito utilizado
porque já tem pacotes mais interessantes para fazer a mesma coisa, né? E os switches são mais inteligentes hoje, né? Então é mais fácil o contrário, né? Você ter no Mac e conseguir o IP, né? Embora isso aqui não seja, tem coisa de switch. A gente vai aprender também que existem os switches L3, que são switches que atuam na camada de rede também. Esse switch aqui eu estou considerando que é de uma LAN, que ele trabalha só na camada de data link, que é a camada de enlace. Então, isso vai funcionar com duas perguntinhas, uma pergunta e uma resposta, né? O ARP Request, que é uma requisição, e o ARP Reply, né, que é uma resposta. Então, a requisição, né, vai ser uma mensagem enviada em broadcast. Lembra o que é broadcast? Broadcast é um para todos. Aqui a antena de TV da Rede Globo aí de Caxias, olha só. Joga o sinal e todo mundo recebe. É um exemplo que eu estou dando, tá? Multicast é um para alguns. Vamos dizer, só quem está logado que recebe, quem não está logado não recebe. E unicast é um para um. Eu quero comunicar só com esse. Então, o switch vai fazer uma mensagem em broadcast, ou seja, vai enviar para todo mundo, requisitando a solução de um endereço. O que é requisitar a solução? Estou com um problema. Preciso saber quem é o endereço MAC tal, tal, tal. O endereço IP tal, tal, tal. De quem é esse endereço? Aí um vai e responde. Que é aqui o ARP Reply, né? Que vai ser uma mensagem de resposta ao ARP Request, né? Que vai conter o endereço físico, o endereço de MAC resolvido, né? E os endereços são armazenados numa tabela, né, desse protocolo ARP, né, para não ficar consultando a cada envio de pacote, né. Então, no caso ele usou o exemplo esse aqui, né. Então ele perguntou para todo mundo quem é o IP tal, 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 tá aqui, ó. Ele quer saber quem é esse IP. E esse aqui respondeu, sou eu, né. Os outros saíram da jogada e a partir desse momento, né, a comunicação ela vai continuar. Essa tabela ARP aqui, isso aqui na camada enlace, viu? Já fica junto no protocolo Ethernet, no cabeçalho Ethernet, que vai ficar esse esqueminha todo aqui. Então, vamos tentar entender de uma forma mais... Era para ser animada, por algum motivo não está sendo, não sei o que aconteceu. Porque isso aqui é um... Isso aqui é um vídeo. Eu vou parar rapidão aqui, gente. Alguma coisa que aconteceu aqui. Tô gravando, sim. Isso aqui eu vou cortar na hora. Não tá indo. Tá aqui, pronto. Olha só, então esse aqui vai enviar para todo mundo, né? Ele vai querer saber qual é o IP que ele tá pedindo, né? Então, tá funcionando sim. Então esse aqui vai perguntar, vai já sair um pacote daqui, tá? Pro switch, então ele vai mandar para todo mundo, tá vendo? Ó? Manda para todo mundo, né? E aí só esse carinha aqui que é o que ele tá procurando, ó, vai responder, certo? E a partir daí a comunicação vai existir entre esses todos aqui, né? Então ele vai dar um ping aqui para confirmar que ele vai enviar, eu vou enviar pacote para ti. Aí ele vai dizer, tudo bem, eu posso receber. E a partir desse momento a comunicação já pode ser realizada, tá? Vamos mais uma vez. Então esse carinha está procurando esse computador através do endereço IP dele, não do endereço MAC. Aqui só sabe MAC. Daqui para frente é só MAC. Aí ele manda uma broadcast para todos os 3 computadores, tá? Perguntando quem é o IP 3.1, que ele quer saber. Só o IP 3.1 que ele devolve, né? Com ARP Reply. A partir daí ele dá um ping, o que vai mandar, né? Dizendo, eu vou te enviar pacotes, vou te enviar PDUs. Aí ele vai dizer, ok, pode mandar, estou aqui para receber. E aí a partir daí a comunicação ela é estabelecida. Então dessa forma que o protocolo ARP ele vai funcionar. Aqui é um formato do pacote ARP, né? Professor, não está aparecendo a imagem. Eita, meu Deus, eu sou demais. E eu tô vendo vocês aqui e tô falando. É a parte ruim é a parte ruim da aula remota, que a gente fala pelas paredes. Mas, rapaz...
Ó, isso não é a primeira vez que acontece, não. Vai acontecer outras. Cadê? Tá. Mas menina, como fala no anterior, pronto, tá aqui. Essa foi boa. Então, eu acho que daqui vocês viram, chegaram a ver. Tá aqui. Se não viram, foi daqui. Então, é um vídeo que eu vou explicar mais uma vez, né? Como é que funciona o ARP Request e o ARP Reply, né? E os outros protocolos de comunicação aqui também. Cadê minha canetinha? Vamos lá. Então, olha só. Esse carinha aqui, é bom que eu vou explicar de novo direito. Ele quer, né, encontrar o IP 3.1. Vamos resumir o tamanho desse IP. Ele tem pacotes para enviar para o host de IP 3.1, mas ele não sabe. Ele sabe que esse IP está nessa rede, tá? Mas não sabe quem é desses três. Então ele vai mandar uma mensagem chamada ARP Request, né? Que ele vai solicitar uma mensagem broadcast que o meu amiguinho aqui, meu switch, manda uma mensagem broadcast para todos esses aqui. E eles, mais uma vez, meu rapaz, eu vou te dizer, viu? Eu vou sair e entrar de novo aqui. Mas eu vou ficar vendo dessa vez se vocês vão ver ou não. Mas acho que agora vai. Vai aparecer. Então vamos lá. Então ele vai mandar agora a imagem, o ARP Request. Ele vai e manda para cá em broadcast uma mensagem, né, perguntando aonde está esse IP, o IP 3.1, que ele não sabe onde está, eu sei que eu já vi aqui. Aí vai mandar para todo mundo em broadcast, ó. Tá vendo como ele manda para todos? Olha só, ó, o switch vai mandar para todo mundo, ó. Quem é o 3.1? Só o 3.1 vai responder, sou eu, né? E aí ele vai e manda para esse carinha aqui, sou eu, certo? Quando ele manda, esse aqui recebe a origem, ele vai mandar um ping para dizer justamente que ele vai enviar coisas, né? E ele vai e devolve o ping, né? Ou seja, existe comunicação. Então a partir daí ele já sabe que esse carinha aqui é o IP que ele está procurando, e a partir daí a comunicação ela vai acontecer, tá? O formato do pacote ARP, né? Eu tenho aqui algumas coisinhas para falar do pacote ARP. Então, se eu quero mandar, né? Se eu quero mandar arquivos desse host para este host, né? Então eu vou ter um ARP Request, né? E ele vai me responder com um ARP Reply, né? Então o que vai no ARP Request, né? O endereço MAC de quem envia, que é esse cara aqui, né? Por que é preciso o endereço MAC que envia? Vou já dizer para vocês. O endereço MAC, o endereço IP, que eu quero saber quem é, que eu não sei quem é, né? Quer dizer, o endereço IP eu sei, o endereço IP de quem está enviando, o endereço IP desse cara aqui, né? O endereço IP do alvo, né? E o target MAC é o que eu quero saber. Eu quero saber esse endereço aqui. Olha só, eu tenho endereço MAC da máscara do host de origem. Eu tenho endereço IP do host de origem, tá aqui, né? Tenho o endereço IP do host de destino, que é o alvo, mas eu não tenho esse cara aqui. Eu tenho que estar sabendo desse cara aqui para conseguir enviar. Como eu não tenho, eu mando uma mensagem, eu boto aqui FFFFF. Isso aqui, para a rede, ela vai entender que é uma mensagem broadcast, que eu estou requisitando esse cara aqui, né? Aí essa mensagem vai em broadcast para a rede, né? Só quem vai responder é quem tem esse endereço aqui. As máquinas vão ler esse pacote aqui, essa e essa. Ah, esse endereço aqui é o meu? Não é, então ela descarta. Esse endereço aqui é o meu? Não, então descarta. Aí essa última aqui, esse endereço é o meu? É. Aí o que ele faz? Ele completa a tabela, ele tira esse FFF e devolve com o endereço MAC dele aqui.
e vai de volta para cá, para esse host, e aí a comunicação inicia. É necessário ter isso aqui. Por quê? Porque eu estou mostrando para vocês aqui uma ideia, né, de uma comunicação entre uma máquina e um switch. Agora vamos imaginar, vou voltar aqui um pouco, voltar muito na verdade. Se eu tivesse 1, 2, 3, 4 dispositivos de rede no meio do caminho, então eu ia ter que gravar, vou dizer assim, esses endereços pedaço a pedaço aqui. Gravar não, mas eu ia ter que entender qual o caminho que o pacote percorreu. Então, a cada passagem por aqui, né, o cabeçalho é atualizado, né, o Ethernet, com o endereço MAC desse cara aqui, o IP desse cara aqui, endereço MAC desse cara aqui, o endereço MAC desse cara aqui, endereço MAC desse cara aqui. Então, sempre que o pacote vai viajando, né, essa tabela aqui, ó, essa tabela aqui, ela acaba que ela é atualizada, justamente para que não precisa ficar toda hora fazendo essa consulta. Eu faço só uma vez, então eu armazeno na tabela todo o caminho que eu preciso fazer, né, desse para esse, e aí a partir daí a comunicação ela é realizada e a gente consegue enviar os pacotes. A gente demora meia hora para falar isso aqui, mas 10 a menos 6 segundos para um computador fazer isso aqui, encontrar, receber resposta, enviar os pacotes e conseguir transmitir tudo. O que atrapalha muito, né, a roteamento do pacote, é porque esse roteamento ele não é feito de forma física, né, é feito de forma lógica, né? Porque a gente sabe que a luz, a velocidade dela é 300 mil km por segundo. Então é muito fácil um pacote chegar numa distância de 10 km, mas se tiver um roteador no meio, vai atrasar um pouco porque tem um processamento eletrônico, né? E a gente vai aprender um protocolo chamado MPLS, né, que ele faz o roteamento por rótulo, mas já tem uns protocolos que fazem roteamento por luz, por lambda, e que aí a coisa vai ser bem mais rápida, mas isso aí vai demorar um pouquinho ainda. Quando eu comecei a estudar redes, que foi em 2010, 2008, por aí assim, já era esperado, até hoje não aconteceu. Então é provável que não vai ser tão cedo mesmo, porque naquela época até hoje não foi feito. Então, o pacote ARP, né, aqui eu expliquei, né, de forma detalhada, né, mas ele tem alguns detalhezinhos, né, de que o pacote vai, como é que o pacote vai trabalhar. Hardware type, né, o tipo de endereço utilizado, né, o endereço 1 vai representar a Ethernet, se eu estiver entrando numa rede Ethernet. Aqui é o tipo do protocolo, né, geralmente a gente vai usar o protocolo IP, né. Aqui o endereço dos endereços, né, que estão aqui. A operação, se aqui tiver aqui em OP, se tiver 1 é requisição, ou seja, eu estou perguntando, se tiver 2 é resposta, né. Aí aqui são os endereços, né, endereço do dispositivo que encaminha, o endereço MAC, o endereço IP do que encaminha também. Aqui o endereço do dispositivo que a gente quer saber quem é. Quando eu não sei, eu mando em broadcast um FFFF, ele vai entender o switch que é broadcast, né? E por último o endereço IP que a mensagem será entregue, e o switch vai pegar esse dado aqui para conseguir encontrar esse aqui, né? Então é dessa forma que a gente consegue resolver, né, endereços IP, endereços MAC dentro de redes IP. Então o que a gente falaria agora, né, seria endereçamento IPv4, que é muita coisa. E eu não quero tocar nesse assunto agora, porque é que nem tocar na ferida. Eu acho que não é hora de a gente, que vai ser muito conteúdo, não vai dar certo. Então o que a gente vai fazer aqui? Na próxima semana a gente vai trabalhar isso aqui, ó, né, tanto na teoria quanto no Packet Tracer, né? Aqui eu tenho várias redes, olha só. Então, como é que eu vou achar esse cara, né? Eu tenho esse cara aqui, eu quero encontrar esse aqui, né? Como é que eu vou fazer um endereçamento? Vamos supor que isso aqui seja um endereçamento grande de uma empresa. Uma empresa que a gente vai trabalhar, vamos supor.
e você vai montar a rede inteira dela. Como é que eu vou atribuir o endereço IP aqui? Eu vou atribuir na doida? Não. Tem alguma forma de eu atribuir o endereço de forma que eu consiga usar de forma mais racional, né? E então a gente vai estudar justamente isso, endereçamento IPv4. Não vou falar ainda de IPv6 não, mas a gente vai falar também no próximo fim de semana. O cálculo das subredes, né? Como é que eu vou calcular aqui os IPs para cada rede dessa daqui? Tem que fazer um cálculozinho, né? Vamos falar de IPv6, não vamos entrar muito em detalhe de IPv6, né? Os protocolos de roteamento, né? Que isso aqui a gente vai falar, eu acho que a gente vai falar no domingo, né? Deles, do RIP e do SPF são os mais interessantes, né? E a prática no Packet Tracer que a gente vai fazer usando linha de comando, né? E o projeto final, né, que vai ser o projeto final da nossa disciplina, que vai ser um projeto que vai integrar não do histórico da internet, mas desde o comecinho da disciplina até o finalzinho.